Enfim, de volta ao jardim. Parece fazer muito desde o último vídeo, no fim do outono. Todo o inverno aconteceu desde então e agora é início da primavera, meados de março. Uau, hora de agir, as plantas estão emocionantes. Tenho muitas mudas prontas. Esses brócolis, para quem acompanha há um tempo, foram muito atingidos por lesmas no final de junho do ano passado, seguindo as favas devido ao clima que favoreceu uma alta população de lesmas. Agora, eu não quero falar muito sobre lesmas neste vídeo, porque sei que alguns de vocês parecem pensar que eu falo demais sobre elas. Se eu falo é para poder dar conselhos àqueles de vocês que têm muitas, e geralmente aqui eu sou bastante sortudo, não é tão ruim. E também esta primavera está se formando bem, porque tivemos um período muito seco, é muito bom para o gato rolar no solo seco. E a superfície seca que temos aqui é uma cobertura que retém umidade. Há uma fronteira capilar entre qualquer material seco em cima e o material úmido abaixo, e isso impede a subida da umidade. Então, é ótimo se você vê uma superfície seca, não sinta que precisa regá-la, mesmo que tenha plantas crescendo. Uma superfície seca é boa, na minha experiência, é mais sobre o que está acontecendo por baixo. Como estamos saindo do inverno que foi muito úmido, há bastante umidade no solo. E essas plantas gostaram disso. Fiquei impressionado porque elas foram congeladas várias vezes, apenas cobertas por uma rede para afastar os pombos. E mesmo assim os pombos pousam na rede. E isso é bicada de pombo. Se você vê pedaços de folha, material desaparecendo, mas as veias ainda estão lá. Isso é dano clássico de pássaro ou pombo. Eles simplesmente adoram brócolis. Na verdade, as folhas desses brócolis são realmente saborosas, podendo ser consumidas cruas ou cozidas. E lá dentro, se eu retirar o suficiente das folhinhas, há um pequenino brócolis se desenvolvendo. Então, isso é broto branco e estou esperando algo em talvez 2, 3 semanas, dependendo da temperatura. Os morangos estão com ótima aparência após o inverno, como se estivessem bastante resistentes. Muitas folhas marrons. E geralmente no início de abril, em breve eu vou remover algumas das folhas marrons, as descoloridas, em parte pela aparência, na verdade. Provavelmente encontrarei algumas lesmas fazendo isso também, mantê-las arrumadas e então se pode ver o que está acontecendo. Mas também estarei limpando a alface de cordeiro entre elas. Então esta alface de cordeiro, ou salada de milho, é autossemeada e aqui nós cortamos uma e ela rebrota do mesmo caule, eu acho, embora na verdade esta aqui estava muito densamente tulsa. Essa é uma ótima folha de salada para esta época do ano, especialmente no inverno. Nunca se consegue uma grande quantidade. Na verdade, eles são bastante ricos em matéria seca, eu acho. Não é bem o mesmo que mostardas, que são mais tipo aquosas. E então foi onde eu perdi minhas cebolinhas. Aquilo deveria ter sido um belo canteiro de cebolas para salada. Essa é uma das razões do jardim parecer um pouco vazio. Por ignorância, culpo as lesmas. Agora temos uma nova praga, o minerador de folhas de alho, que dizimou praticamente todo o plantio principal da minha cebolinha no jardim, que não cobri. Então eu tenho que repensar como eu as cultivo. Novas pragas são irritantes. Você não sabe que elas estão lá até que estejam. E nesta primavera todas as cebolas e cebolinhas transplantadas terão um cobertor por cima, esperando que as moscas não rastejem por baixo. Provavelmente terei que usar novas coberturas. Esses sobreviveram incrivelmente bem. Parecem um pouco curvados, meio que inclinados. A única razão para isso é a geada, porque esta manhã tivemos menos 3,27 Fahrenheit. Mais cedo hoje eles estavam caídos no chão. É o efeito da geada neles. Ela entra no caule quando eles estão bastante longos, mas eu os vi direcionar bem tarde, até o final de novembro ou 1º de dezembro, mais tarde que o normal, mas este lugar é bem protegido. Para mim isso é ok para meados de março. Alguns não vão conseguir. Os caules das favas são podres, mas como se ramificam e fazem muitos novos caules a partir de uma única semente, às vezes as pessoas pensam que são semeadas várias vezes, mas apenas uma semente é necessária. Ainda é possível semear favas agora, dependendo da região, mas em zonas mais frias é um ótimo momento para o plantio. Belas vagens de início de temporada. E isso mudou desde a última vez que estivemos aqui. Cansei das raízes das árvores invadindo. E no início de janeiro eu dei ao Adão minha pá de cobre, bem afiada, e ele cavou uma trincheira lá e encontrou muitas raízes de árvores invadindo, cortou-as, e
algumas delas com uma serra, então elas saíram bastantes pedras. Eu coloquei composto de madeira bruta recentemente, mais como achados de madeira, e um pouco disso é caseiro, do triturador e picador de madeira, lascas de madeira de podas de maçã. Então isso agora vai ser uma barreira livre de ervas daninhas, ainda haverá algumas raízes de árvores por baixo, mas elas estavam absorvendo muita umidade. E tem duas amoras, uma amora ali e uma amora lá, né? Então são amoras comestíveis que dão frutos cedo, frutas suculentas grandes em julho, e isso na verdade vai complementar a Jostaberry. Isso foi um presente da Suzy em Surrey, a rainha do não arar de Surrey, e é um que ela mesma cortou de Jostaberry. Talvez haja algum fruto este ano. Ele tem crescido silenciosamente lá por quase um ano. E mais morangos ali, isso é marshmallow. Esta é a estação agora. Você poderia fazer muito dessa cobertura. Este é um velo bastante espesso, é mais espesso do que eu gostaria, porque o que significa é que mantém o calor. Mas, na verdade, especialmente se você tem arcos como este, a chuva não passa tão facilmente, pode escorrer pelas laterais. Mas mais do que isso, a parte que eu não gosto é que você não pode ver. Eu não posso ver o que está aqui, eu quero saber o que está acontecendo. Oh, crikey, sim, bem, lá vamos nós. Isso confirma meu ponto, né? Eu disse que não falaria sobre isso, então olhe para isso. Tenho quase certeza de que são lesmas. Estou hesitando porque podem ser pombos, mas os pombos teriam comido estes. É tão interessante porque deixei a cobertura fora por 3 dias após o transplante, simplesmente por falta de tempo de recolocá-la, e não houve danos de pombos. Eles estavam aqui. A cobertura foi colocada há 5, 6 dias atrás. Bem, você pode ver que estou um pouco surpreso. Isto é couve-flor, variedade Roscoff. Ainda está boa, parece que pode haver algumas partes aproveitáveis. Estive aqui desde 30 de setembro do ano passado. Ela está no solo há muito tempo, por isso não está de um tamanho ruim para a época do ano. Tenho removido as folhas externas danificadas por lesmas, não vejo benefício em mantê-las. Isso é como um convite para as pragas virem e terminarem o trabalho, porque você pode ver como o dano é todo nas folhas inferiores e estas folhas centrais, as importantes, estão boas. Ainda estou otimista em conseguir couve-flores aqui, mas veremos com o cultivo de vegetais. Você nunca sabe exatamente, e na extremidade mais distante aqui, há algumas plantas de ervilha doce que eu coloquei, e então eu estou esperando poder mostrar algo bom acontecendo lá no próximo vídeo e também no próximo vídeo. Isso será plantado e eu tenho uma confissão a fazer, que é que eu não tenho certeza do que vou colocar lá. Estou pensando em algum kohlrabi, mas coberturas são inevitáveis. Fico triste com a necessidade crescente de cobertura. O mineiro de folhas de alho é um problema sério. Confira minha linha do tempo de semeadura para mais ideias de plantio. Muita coisa já está semeada aqui, mas agora é a principal temporada de semeadura. Mas também não há pressa. Semeei meus tomates há apenas 3 ou 4 dias, então você tem tempo. Divirta-se semeando devagar e constantemente durante a primavera e continue plantando. Provavelmente você terá espaços vazios por um bom tempo. Não é necessário plantar tudo até o final de abril, pois você precisa reservar espaço para abobrinhas, pepinos e outras culturas similares. Retornaremos mais cedo, possivelmente em 2 meses.